Olá, pessoal. Eu sou a professora Gabriela Monteferrante, sou licenciada em Ciências e Biologia e também mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Esse recadinho é para aqueles que não me conhecem. Para aqueles que já me conhecem, pois eu já fui professora e também aluna da ETEC Sales Gomes, super beijos, muitas saudades de todos vocês e espero que estejam bem. Eu estou aqui hoje de uma forma muito informal, muito tranquila, para conversar com todos vocês a convite da minha amiga, professora Flávia Piazzi, que é a professora da escola e também uma das responsáveis pela biblioteca ativa. Vim falar sobre a Semana Paulo Freire. Paulo Freire é um grande nome da educação. E eu não teria a audácia de tentar resumir a sua importância ou de tentar detalhar grandes obras dele. Na verdade, hoje eu vim ter uma conversa sobre humanidade. Para você que talvez pense, por que ver isso? Por que considerar a existência desse senhor que pouco faz diferença na minha vida, sendo que não considerarei a carreira da educação? Pois é, se você é um ser humano, se você é no mínimo consciente, Paulo Freire tem muito a te ensinar. Em uma pesquisa rápida, vocês encontrarão várias obras dele na internet. As mais conhecidas, como, por exemplo, A Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança. Palavras que dizem muito sobre o que a carreira e a profissão dele significou e significa para todos os brasileiros e também é reconhecida mundialmente. Paulo Freire é o tipo de professor, de pedagogo, que falava que muito mais do que se aprender português, matemática, história, geografia, artes, biologia ou qualquer conhecimento na escola, é necessário que haja respeito, que haja cultivo de empatia, de autonomia, algo que muitas vezes é roubado em meio ao processo educacional e também nas relações sociais. Eu costumo dizer que a educação ela é um processo que não ocorre sem afeto. E não digo só em relação a abraços, não digo só em relação a carinho, digo de permitir-se ser afetado pelo outro. Se professores e estudantes não tiverem empatia de reconhecer o outro como um ser humano, como um ser com nome, características, pessoalidades, esse processo de aprendizagem, ele possivelmente é interrompido. E mais do que isso, o aprendizado não formal também, que é aquele que nós temos no dia a dia, também se faz necessário. Paulo Freire, ele é considerado o patrono da educação. Infelizmente, existem algumas pessoas que não gostam desse título. Elas se sentem ameaçadas por Paulo Freire. E, sinceramente, elas têm toda a razão, porque Paulo Freire tem frases como: me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Tratar a humanidade, tratar as relações humanas em primeiro lugar, é uma coisa que todos nós temos que praticar. Isso você faz quando você deixa de ser preconceituoso com seu coleguinha e de praticar atos violentos, desrespeitando a sua existência, desrespeitando quem ele é, por simples moralismos ou coisas que você acredita. Lembrando que a pluralidade, ela vem antes do singular na sociedade. Ele é ameaçador porque ele dizia assim que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Essa frase, ela ressoa em todas as áreas da sociedade, também nas nossas relações de amizade, relações familiares. Nós temos que olhar para nossas relações e verificar o quanto de poder nós desejamos sobre elas. Será que o outro é meu? Será que o outro tem que fazer aquilo que eu quero? Será que eu não sofri tanto em um relacionamento, em uma relação de poder, que agora o meu desejo é fazer o mesmo, mesmo que inconscientemente? Inconscientemente, melhor dizendo. Ser opressor é quando você passa por um relacionamento abusivo e se torna um abusador, por exemplo. Ser opressor é quando você demorou muito para conseguir uma amizade, mas quando você consegue uma grande amiga, um grande amigo, você domina aquela pessoa, faz chantagem, jogos emocionais. Ser opressor é quando a relação de amor, até familiar, acontece por um jogo de poder.
Paulo Freire falava disso nas relações educacionais e nos deixa esse alerta. Ele também deixou frases como que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. Muitas pessoas dirão para você, rala, estuda, se dedica, não importa o que aconteça, não importa como você se sinta, entre outras questões. E como professora, eu direi que o esforçar-se, eu direi que o estudar é muito importante. Inclusive, faz parte de um caminho de buscar autonomia social, financeira. No entanto, o final não pode ser a única coisa boa. Você precisa ter liberdade, ter autonomia, ter acolhimento para que esse processo, desde o aprendizado até das relações, seja feliz, não só no final ou no início, mas também durante. E ensinar e aprender não pode se dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire trazia frases como uma das minhas favoritas, que é: preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Isso quer dizer que crer em dias melhores, crer em mudanças, não é apenas ficar esperando. Tem a ver também com atitudes. E eu não falo de ser brilhante o tempo todo. Nós temos vivido tempos em que todos nós temos sido muito afetados. E fingir que está tudo bem não é uma opção. Ser brilhante o tempo todo, produzir o tempo todo, não é possível. Isso é um fato. Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por uma situação de calamidade mundial. E nesse tempo, tudo bem se você não for incrível, tudo bem quando as coisas ficam ruins. Mas quando você estiver pronto, quando você puder fazer algo para modificar uma situação, é aí que entra o restante da frase, que é: e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Mais do que qualquer relação de aprendizado, mais do que qualquer conquista, nesse tempo, eu espero que vocês aprendam questões de resiliência. Nesse tempo, eu espero que vocês aprendam autorrespeito e também empatia. Que vocês olhem os outros com outros olhos, porque cada um em sua singularidade tem desafios que o outro desconhece. Costumo dizer que os jovens têm que se impor, que eles precisam falar, claro que respeitosamente, mas estamos em uma sociedade que tenta nos calar a todo momento, que tenta calar, por exemplo, a Paulo Freire e ignorá-lo como patrono da educação. Mas se nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, praticarmos princípios de liberdade para com o outro, praticarmos princípios de esperança, que é aquele que faz algo para mudar, aquele que quando vê uma injustiça social, aquele que quando vê um desrespeito, aquele que quando vê um preconceito, faz algo, estaremos caminhando para tempos melhores. Bom, eu espero que fiquem algumas reflexões, eu espero que vocês fiquem bem e que quando não estiverem, tudo bem, vai melhorar. Nós podemos fazer isso. Um super beijo para todos. Até mais.